Olá, primeiro ano. Vamos ver hoje a estrutura do RNA. Sim? RNA. Então, estamos no setor A, né? Da apostila 2, segundo bimestre, no setor A, ácidos nucleicos, lembra? E o grande ácido nucleico, claro, a gente destacou, estudou bastante, o DNA, ácido desoxirribonucleico. E agora nós vamos estudar o RNA, ácido ribonucleico. Professor, o ácido ribonucleico é um dos ácidos nucleicos. Perfeito, eles são dois, DNA e RNA. RNA, ou ARN, a sigla em português. RNA em inglês. Ficou conhecido pela sua sigla em inglês, RNA. Ácido ribonucleico. Perfeito? Você vai perceber que esses dois ácidos nucleicos, principais formadores dos cromossomos, principalmente o DNA, são até similares, são parecidos. Tem muitas semelhanças, algumas diferenças, e o vestibular geralmente até gosta de fazer esses comparativos. Claro que a gente ainda não viu o RNA, mas logo a gente vai ver e vai poder comparar DNA com RNA. Tá? Não tem uma prova do professor Neca. Não tem uma prova dele. Pelo menos eu não lembro. Não lembro. Que ele não tenha perguntado, cite diferenças de DNA e RNA. Porque aí você vai ter que comparar e você vai acabar tendo que estudar as duas moléculas mesmo. Muito bom. Professor, como é o RNA? Ele é um polinucleotídeo. Professor, ele é um polinucleotídeo? Ele é um polinucleotídeo. Mas o DNA é perfeito. Eu falei que tinha muitas semelhanças, né? O RNA também é um polinucleotídeo. Professor, eu lembro. Eu lembro até da estrutura do nucleotídeo de DNA. Você lembra da estrutura do nucleotídeo do DNA? Eu tenho aqui, ó. Onde é que tá aqui? Tá no meu esqueminha aqui, ó. Ó, vou até pegar para você, ó. Nucleotídeo DNA, lembra, ó? Lembrei, professor. Bolinha, casinha, bandeirinha de São João. Meu Deus. Ácido fosfórico, o açúcar pentose desoxirribose e uma das 4 bases nitrogenadas. Lembra? Pois é. A estrutura do RNA também é por um nucleotídeo. Pode usar o mesmo. Não vai ter diferença? Vai. Mas a estrutura, o desenho é o mesmo. Aí como é que eu vou saber? Fácil. O ácido fosfórico, a bolinha, lembra? Bolinha? Ácido fosfórico. Vou dizer para você qual é e você vê se tem alguma diferença ou não. O ácido fosfórico, o fosfato, é o H3PO4. Ácido fosfórico ou fosfato ou H3PO4. Sou igualzinho, não mudou nada. Perfeito. Não mudou nada. Essa é uma semelhança. O nucleotídeo em relação ao ácido fosfórico é o mesmo. Depois vem uma pentose, um açúcar de 5 carbonos, que no caso do RNA se chama ribose. Lembra como que era a pentose do DNA? Desoxirribose. D de DNA, claro. Desoxirribose no DNA, ribose no RNA. Legal! O ácido fosfórico é o mesmo, mas a pentose, o açúcar, é diferente. No DNA, desoxirribose, no RNA, ribose. Depois vem as bases nitrogenadas. Eu vou citar as bases e você vê se existe alguma diferença. Adenina, que eu vou chamar de A de adenina. Citosina, vou chamar de C de citosina. Guanina, que eu vou chamar de G de guanina, e uracil, ou uracila, que eu vou chamar de U. Teve alguma diferença que você percebeu? Sim, professor. A base timina, a base T, não aparece no RNA. No lugar, substituindo a base timina, o RNA tem a uracila, ou uracil.
tanto faz. Então, no RNA não tem T. No RNA tem U. Professor, quais são as bases do RNA? A, G, né? Adenina, guanina, A, G, C, citosina, e U. U de uracil ou uracila. Ah, então no RNA não tem T. No RNA tem U. Ah, legal, professor. Acabei de perceber que o nucleotídeo é o mesmo, a estrutura do nucleotídeo é a mesma, né? Ácido fosfórico, açúcar pentose, bases nitrogenadas, mesma coisa. Bolinha, casinha, bandeirinha de São João. Só que tem algumas diferençazinhas no nucleotídeo. Vamos ver? O ácido fosfórico ou fosfato não mudou nada, é igual para os dois. A pentose, o açúcar de 5 carbonos. No DNA, desoxirribose, no RNA, ribose. As bases nitrogenadas, no DNA, adenina, guanina, citosina, timina. No RNA, adenina, guanina, citosina e uracil ou uracila. Então, eu apresentei DNA e RNA em termos de nucleotídeos. Nucleotídeo DNA e nucleotídeo RNA. Então, já viu que tem uma questão assim. Esquematize um nucleotídeo DNA e o nucleotídeo RNA, lógico. O desenho, a estrutura são as mesmas. Ah, bolinha, casinha, bandeirinha de São João, isso. No DNA, ácido fosfórico, o açúcar, a pentose é a desoxirribose e as bases, adenina, guanina, citosina, timina. Nucleotídeo RNA, o ácido fosfórico ou fosfato H3P4 é o mesmo. A pentose ribose e as bases, adenina, guanina, citosina e uracil ou uracila. No RNA não tem T, tem U. Mas vamos falar mais de RNA.